Salve, salve galera, aqui quem fala é o Boff. Estamos voltando aí depois de um extenso período de tempo sem ter nenhum vídeo no canal, né? Alguns textos saíram no blog, mas no canal a gente ficou parado durante um tempo. De toda forma, é muito importante que a gente retome esse trabalho. A situação política, econômica e social brasileira só tem se agravado e é através desse tipo de iniciativa que a gente encontra uma forma de se ligar a outros trabalhadores, jovens, precarizados, periféricos como nós, que temos a iniciativa de construir aí o Trans é Revolta e de alguma forma contribui aí para uma visão estratégica de como compreender melhor as coisas e como transformá-las de maneira revolucionária, o que é no final das contas o intento do nosso blog, do nosso site, do nosso canal do YouTube e da nossa atuação política. Então, começando por aí, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que tem, na verdade, tomado a reflexão de todo e qualquer trabalhador minimamente de esquerda, progressista, e também de grande parte da esquerda nos últimos meses, mas na verdade é uma coisa que já vinha sido discutida desde o início do ano, quando Bolsonaro foi empossado, que dizia respeito a se estaríamos entrando ou não com a sua eleição automaticamente no regime fascista ou algo do tipo, um estado de exceção, autoritário. A tese com a qual a gente vai trabalhar aqui é que, em meio a esses anúncios e menções e retomadas e todo o saudosismo ao redor do AI-5, na verdade tem um objetivo muito concreto e muito preciso por parte das forças políticas que estão hoje atuando dentro das intrigas palacianas, da dança do poder de Brasília, para poder criar um estado de coisas preventivo que progressivamente vá realizando efetivamente um fechamento do regime e, nesse sentido, prepare o estabelecimento de um estado policial bonapartista de direita que possa realmente rumar para um fechamento mais profundo e clássico do regime, ainda que essa possibilidade não seja a mais desejável por eles, pelo que se indicam nos processos e protestos e manifestações e golpes de Estado que têm se desenvolvido ao redor da América Latina, como é o caso da Bolívia, como é o caso do Chile e por aí vai. Para poder entender isso, em primeiro lugar a gente precisa entender os antecedentes e toda a conjuntura política que tem envolvido a atuação desses atores políticos e principalmente do clã Bolsonaro e sua ligação com os militares, que são os setores mais protagonistas ou as alas mais fortes na representação dos interesses do consórcio burguês, comercial, latifundiário, ruralista, rentista, multinacional e por aí vai. Realizadas as reformas da Previdência e as reformas trabalhistas, que eram, na verdade, as duas missões principais do governo Temer antes e em continuidade do governo Bolsonaro, Bolsonaro se encontrou diante de uma situação única da luta de classes no continente, em que as massas se levantaram de maneira revolucionária, de maneira incisiva, repudiando a institucionalidade e a todo o, vamos dizer assim, estado de coisas do regime democrático representativo burguês, seja no Chile, seja no Equador, seja na Bolívia, cada um com suas especificidades, mas o que importa é que esse cenário levantou um sinal amarelo para os setores golpistas que até hoje estavam atuando, contando com todo tipo de contenção social pelas burocracias sindicais, com a desmoralização, com a crise de representatividade e legitimidade com que conseguiram colocar um inepto como Bolsonaro no cargo da presidência. Agora, quando ocorre uma eclosão da luta de classes nesse porte, começa a se dar os primeiros sinais de que pode ser que no Brasil se desenvolvam condições econômicas, sociais e políticas que permitam uma nova eclosão de resistência, de choque, e essas condições têm suas raízes na calamidade social e econômica do desemprego, da informalidade, dos trabalhos intermitentes, da precarização da vida e do trabalho, da falta de moradia, das enormes filas na saúde. Diante de todo esse cenário, após a aprovação das reformas, ficou muito claro que as intrigas palacianas começaram a se desenvolver de maneira muito mais agudas, principalmente demonstrando que, do ponto de vista do posicionamento do Bolsonaro nessa estrutura de poder, algumas coisas começavam a mudar. Hoje, nós podemos dizer que o Bolsonaro, apesar de ainda contar com uma base de apoio eleitoral de expressividade,
ele está cada vez mais isolado e fugindo das chinchas a cada esquina, em eventos que demonstram claramente o quanto a intenção inicial do consórcio burguês era utilizar o Bolsonaro para poder realizar as reformas da Previdência e a mini reforma trabalhista, que é a continuidade da reforma trabalhista de Temer, e a partir do momento em que isso se desse, retirá-lo justamente porque a sua polarização e o seu discurso fascista, autoritário, de extrema direita, poderia atrapalhar mais, como vem atrapalhando, os negócios no Brasil. Nesse cenário, não é supérfluo citar os casos da implicação do Bolsonaro e da sua família no caso do assassinato de Marielle, o caso dos laranjais do PSL e das rachadinhas, que mostravam que ali naquele partido, que foi o partido de maior bancada eleita no país nas últimas eleições, vigoravam de maneira livre todo tipo de corrupção, utilização de verbas públicas para candidatos fantasmas e uma série de outros elementos dessa intriga palaciana que demonstrou claramente que para o Bolsonaro a sua posição não seria facilmente mantida e de que cada vez mais essa posição se tornava uma posição diante do consórcio burguês e seus interesses como uma posição supérflua. Nesse sentido, para entender como se dá o fechamento do regime, como esse fechamento do regime se entrelaça com a dança de poder desenvolvida entre os atores políticos principais, temos que ter um foco em 4 pontos principais. O primeiro deles diz respeito à implementação do GLO, que seria a Operação de Garantia da Lei e da Ordem no Campo, projeto enviado pelo Bolsonaro na semana passada a ser observado pela Câmara e pelas comissões e aprovado em plenário. O segundo ponto diz respeito ao excludente de ilicitude, que Bolsonaro tenta passar a todo custo, seja por dentro das operações de garantia da lei e da ordem, seja por dentro das propriedades privadas no campo. O segundo ponto diz respeito aos projetos de lei, as PLs, que dizem respeito ao que eles chamam de tipificação da atividade terrorista e tipificação do monitoramento de atividades terroristas ou perigosas na internet. São 4 PLs. E além disso, o recorrente relembrar e as recorrentes menções e chamados que não apenas Bolsonaro, como seu filho Eduardo Bolsonaro, assim como o Chicago Boy Paulo Guedes, tem realizado diante dos eventos e levantamentos que a classe trabalhadora, a juventude, os pobres urbanos têm desenvolvido na América Latina e que ameaçam chegar ao Brasil. Começando pelo primeiro, a GLO no campo, essa garantia da lei e da ordem no campo corresponde à transformação por um determinado período de tempo das Forças Armadas em instrumento de atuação policial, ou seja, a partir do momento em que é instituída a operação de garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas passam a ter um poder de atuação policial. Isso significa que ele quer tratar os processos de reintegração de posse, manifestações, protestos, reuniões, organização de eventos, seminários que possam, segundo a visão do governo federal, corresponder a algum tipo de perigo, ser tratadas como caso não apenas de polícia, mas como caso de exército, em que o exército possa atuar para reprimir e prevenir o acontecimento desse tipo de eventos. Junto disso se liga a segunda questão, que diz respeito a que dentro da GLO os policiais e militares envolvidos possam contar com uma categoria existente no Código Penal brasileiro que diz respeito ao excludente de ilicitude. O que significa, segundo os membros do Ministério Público Federal do Brasil, dar carta branca, licença para matar para os policiais, militares e agentes que estiverem atuando no âmbito da garantia da lei e da ordem. Uma medida que não tem precedentes nem mesmo nos atos institucionais da ditadura militar, porque significa, na prática, liberar a matança, o estupro, o roubo e todo tipo de violação aos direitos mais básicos do indivíduo por parte dos militares e dos envolvidos na garantia da lei e da ordem. Aqui é importante ressaltar que a GLO não é uma coisa nova. Ela foi utilizada de 2010 até 2017 pelo menos 29 vezes por todos os governos federais em ocasião, seja por Dilma nas manifestações de 2013, posteriormente na ocorrência da Copa do Mundo de 2014, seja por Temer em 2016, quando da ocorrência das Olimpíadas, ou em 2018, quando houve a paralisação do país pela ação dos caminhoneiros. Junto disso tudo, entram as questões referentes aos PLs atuais,
que tipificam a atividade terrorista e o monitoramento de atividades terroristas ou perigosas na internet. É aqui que está uma das patas mais perigosas e mais sorrateiras da implementação de um fechamento do regime, de um Estado policial bonapartista, com ênfase no poder policial, no poder militar, no poder executivo também, por parte do consórcio burguês e das suas alas principais. Um desses PLs, por exemplo, o PL 1595 de 2019, diz com todas as letras que tem como objetivo prevenir ou reprimir atos que, embora não sendo necessariamente tipificados como de terrorismo, atentem a serviços públicos essenciais, à vida humana, ou tenha a intenção de coagir e influenciar o desenvolvimento de políticas públicas através de mecanismos de coerção, de ameaça ou intimidação. Junto desse absurdo, vem o PL 2418 de 2019, que é uma medida de lei tomada pelo governo federal, que na prática instaura um regime de espionagem generalizado a todo e qualquer cidadão brasileiro, porque esse projeto de lei visa obrigar que todos os provedores de serviço de internet monitorem ou permitam que o governo federal instale programas que monitorem atividades consideradas terroristas ou perigosas à ordem pública. Ambos projetos combinados com o PL 3389, que obriga a inscrição de CPF para a utilização de serviços de internet, demonstram claramente uma ação preventiva diante dos levantamentos da luta de classes, seja por parte da ala bolsonarista ou lavista, seja em comum acordo com a ala dos generais ligados a, obviamente, General Heleno e Mourão, o vice. Justamente porque eles esperam, diante do enorme índice de desemprego, de calamidade, de falta de trabalho, de pobreza, de falta de saneamento básico, de falta de serviços de saúde, um nível de reação e de convulsão social muito grande. E essas são as respostas que nós podemos encontrar por aí, no Brasil e, obviamente, também em São Paulo. Por exemplo, com tantos investimentos para serem realizados em todas essas áreas que eu mencionei, o maior investimento perseguido por Dória, o farsante, foi garantir que a Polícia Militar tenha mais de 1.000 viaturas blindadas até 2021. Paralelamente a isso, em consonância com o choque que tem se desenvolvido no Palácio do Planalto, Bolsonaro tem buscado avançar na formação, graças a uma dica do guru fascista profissional Olavo de Carvalho, de uma base de sustentação que seja uma militância nacional, organizada, atuante, de inspiração fascista e autoritária, que permita mantê-lo sustentado no cenário de que ele se torna cada vez mais supérfluo durante um tempo e permita demonstrar para os generais e para o consórcio burguês, ou seja, o poder econômico por detrás desse teatro, que ele ainda é necessário e tem algo a contribuir. Agora, cá entre nós, imagina você ter seu nome, seu CPF, seu histórico de internet, seu histórico de localização, sua localização em tempo real, seu endereço e um partido fascista presente em cada esquina, com penetração nas igrejas evangélicas, na polícia militar, na polícia civil, nas milícias e contando com uma polícia que tem licença para matar garantida legalmente pelo Estado em qualquer manifestação, organização e situação que possa ser considerada um perigo para a ordem estabelecida. É possível chamar isso de democracia? Um governo do povo? Todas essas ações inconstitucionais, passando livremente, tramitando na Câmara, como estão todos os PLs e todos os decretos de Bolsonaro, permitem concebermos que o Brasil é governado por uma Constituição, que os atentados à livre expressão, livre organização, direito de ir e vir, direito de reunião, direito de greve, ou seja, tudo aquilo que interessa à base da pirâmide social, aos trabalhadores, à juventude, aos pobres urbanos, tudo isso sendo atacado, permite acreditarmos que vivemos numa democracia? Pois esse é o projeto comum na dança do poder de Brasília, em que, apesar das diferenças entre as alas em disputa no governo do bolsonarismo, sejam entre os militares e o Bolsonaro, seja entre a ala Lava Jato e o STF, apesar disso tudo, todos têm um mesmo projeto político e estratégico em comum: impedir eclosões revolucionárias e levantes no Brasil que sejam como os chilenos e bolivianos, permitindo o saque, a destruição dos empregos, a destruição da indústria, a destruição das condições de vida
e a formatação do Brasil como uma semicolônia exportadora de bens primários com baixo valor agregado e com altos níveis de exploração e de usurpação do orçamento público pelos rentistas de maneira plena e segura para o capitalismo estrangeiro e principalmente dentro dele o norte-americano, que é quem comanda o jogo e a dança aqui no Brasil. É assim que um AI-5 passa por nossos bigodes. Então é isso, galera. O vídeo de hoje tem um pouco um sentido de análise de conjuntura, um pouco de alerta, mas o mais importante é a gente poder estar consciente de que esses processos estão se desenvolvendo e que para a nossa classe, a classe trabalhadora, os pobres, os precários, a única coisa que interessa é criar uma resistência que possa efetivamente fazer frente a esse tipo de conspiração palaciana que tem consequências muito concretas na nossa vida. Se você curtiu o canal, aperte o sininho para receber os novos vídeos. A gente tem aí um plano de fazer vários vídeos teóricos daqui para frente, retomando um pouco um dos vídeos que a gente fez, discutindo um pouco sobre a mais-valia, a lei do valor, a exploração do trabalho em Marx. E é isso. Compartilha, comenta aí embaixo para poder ajudar a gente a romper o algoritmo do YouTube, justamente porque essa é uma das poucas formas que permitem a gente conseguir isso. E a gente conta com vocês aí para chegar em mais trabalhadores, mais companheiros, mais camaradas. É nóis. Tamo junto.